Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. O Ministério Público Federal na Paraíba participa de um seminário para discutir formas de prevenir e combater a tortura em prisões do Estado. Em Rondônia, MPF defende qualidade de vida de comunidades que moram perto de 2 usinas hidrelétricas. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal entra com ações para reverter atendimento precário num dos hospitais universitários mais importantes do país. Em Roraima, MPF recorre à Justiça para garantir acesso à internet banda larga de qualidade em todo o estado. E veja também, GT da Copa do Ministério Público Federal pede análise detalhada do TCU sobre cálculos de redução de preços nas obras dos estádios beneficiadas pelo Recopa, Regime Especial de Tributação. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O Brasil tem uma lei que define o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A proposta é fiscalizar, combater e reprimir o crime nas prisões do país. Mas, na prática, a legislação ainda não começou a ser aplicada em todos os estados. Na Paraíba, o Ministério Público Federal participou de um seminário estadual que discutiu meios de prevenir e combater a tortura nos estabelecimentos penitenciários do estado. Pela primeira vez, questões relacionadas à prevenção e combate à tortura na Paraíba foram discutidas em um seminário estadual que reuniu 250 participantes na capital, João Pessoa. Representantes do Ministério Público Federal no estado participaram do evento. O objetivo foi capacitar agentes de entidades públicas para ações preventivas dentro de unidades carcerárias. Entrar, já que a legislação permite, sem prévio aviso, e fiscalizar toda a unidade, né? Da porta de entrada à porta de saída, e ver as mazelas que existem para poder propor, né? Fazer propostas de mudanças, e também alguns problemas de penas que já estão vencendo, que já venceram, alguns casos isolados. O procurador da República, Duciran Farena, que é coordenador do Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura, fez o discurso de abertura do seminário. Para ele, o momento é oportuno para se discutir o assunto não só pela urgência de medidas efetivas para combater a tortura, como também pela recente promulgação da lei de número 12.847, que criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Brasil. Espera-se que os mecanismos estaduais eles sejam criados e integrados ao Sistema Nacional. Aqui na Paraíba nós temos o sistema parcialmente implantado, com a criação do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. Ainda falta aqui para nós um mecanismo, ou seja, aquele órgão que efetivamente vai fazer as visitas de monitoramento. O artigo 5º da norma de agosto de 2013 estabelece claramente que ninguém pode ser submetido à tortura, seja ela de qualquer natureza, física ou psicológica. Agora é necessário desenvolver meios para que a legislação seja colocada em prática. O padre João Bosco, presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, trabalha diretamente com o assunto. O que a gente lamenta é não poder chegar a tantas demandas, a tantos lugares onde estão as vítimas da violência. E o que a gente pede é que essas pessoas procurem o Conselho, cheguem pelo menos na sede do Conselho, para que a gente possa acompanhar, registrar, peticionar, porque o Conselho, pela limitação que ele tem, ele não tem como chegar aos lugares, a tantas situações. Para o governo do estado da Paraíba, o tema está sendo tratado em boa hora. Nossa trajetória social no Brasil, ela é marcada pela tortura, né? São poucos os anos que nós não tivemos, e se a gente for ver, o Estado brasileiro como um todo ainda pratica tortura. O caso de Amarildo é claro no Rio de Janeiro. Então, articular forças, as diversas instituições, no sentido de que a gente faça um trabalho persistente, um trabalho extremamente comprometido, né, que objetive fazer com que aquelas pessoas, principalmente as
que estão em privação de liberdade, elas possam ser vistas como humanos. No Rio de Janeiro, um dos hospitais universitários mais importantes do país pede socorro. Paredes rachadas, infiltrações, falta de material hospitalar e funcionários trabalhando sem contrato. A falta de estrutura reflete em atendimento precário de saúde à população carente. Para reverter esse quadro, o Ministério Público Federal ajuizou 2 ações civis públicas contra a União e contra a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O leito não tem uma campainha para chamar uma enfermeira, você tem que esperar uma boa vontade dela chegar no quarto. E eu fiquei apavorada que os banheiros são muito precários. Portas quebradas, é um leito de 8 pessoas com um sanitário, um chuveiro e um lavabo. Então não tem porta, as portas são quebradas. E quando eu de manhã fui tomar banho, não tinha água quente. Esse hospital há 10 anos que não tem água quente no hospital. A boa vontade das enfermeiras aquece água para dar banho nos pacientes quando elas conseguem. O que eu vi também foi aberturas na parede com canos, esgotos aparecendo, que até hoje ninguém tomou providência. Em função das péssimas condições da rede elétrica que está sobrecarregada, existe risco de incêndio. Todas essas reclamações retratam as condições do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais conhecido como Hospital do Fundão. Levantamento feito pelo DenaSUS, Departamento Nacional de Auditoria do SUS, Sistema Único de Saúde, comprova as irregularidades. Um ponto que eles trazem bastante ênfase é a rede elétrica do hospital, que está sobrecarregada e tem um risco de pane. A rede hidráulica também está muito deficiente, então tem vários locais, vários banheiros sem água quente, pontos sem água, vários pacientes tendo que tomar banho, inclusive de balde. Eu acho até que é um esforço da própria equipe de dar um banho um pouco mais confortável, talvez, no paciente. Para garantir a segurança de pacientes e funcionários, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública pedindo a reforma urgente do hospital. Além disso, quer uma liminar exigindo que a UFRJ apresente em 15 dias um projeto com um cronograma para execução das medidas prioritárias. Caso contrário, sugere multa no valor de R$50 mil. Essa reforma deve ser feita o mais rápido possível. Sim, já era para ter sido feita. E como não foi feita, foi que a gente entrou com a ação. Eu não sei como que vai ser o prazo para isso. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que negociar no curso da ação com a própria UFRJ, porque são obras demoradas, são grandes. Em 2010, uma ala inteira do hospital foi implodida porque apresentava risco de desabar. A ação do MPF também denuncia a Universidade Federal do Rio de Janeiro por não garantir material básico para atendimento médico adequado. Mas os problemas não param por aí. Dos 5.000 funcionários, cerca de 1.400 trabalham sem contrato. São os chamados servidores extraquadros. Eles recebem pelo serviço que eles prestam, a universidade paga diretamente. Agora paga um salário que provavelmente é defasado, não tem a garantia de pagamento de FGTS, não sei se faz recolhimento de INSS, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, acredito eu. Laura Barreto é funcionária pública e acompanha de perto a situação irregular dos colegas. Os extraquadros entraram aqui porque não está havendo um concurso público para a Universidade Federal. Então, com a aposentadoria do pessoal, do quadro fixo, ficaram escassas. Essas vagas ficaram sem ninguém para preenchê-las, então foram enquadradas, as pessoas entraram sem concurso público, ganhando, infelizmente, um salário muito menor do que o nosso, trabalhando muito mais tempo do que nós, funcionários, e até hoje, há mais de 10 anos, não foi resolvido o problema deles. Não tem direito a nada, não tem direito à insalubridade. Hoje eles conseguem umas férias mais, entre aspas, cedidas pelo próprio hospital. Então eu acho que isso não é justo. Para regularizar a situação, o MPF no Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública pedindo a substituição dos funcionários extraquadros. A gente pede a substituição desses contratados de forma precária por pessoas selecionadas em processo seletivo para contratação temporária com base na Lei 8745 de 93.
isso em pedido liminar, e que também que seja feito um redimensionamento dos recursos humanos do hospital para que ele opere na sua capacidade total dos seus serviços. Aqui na UFRJ, ninguém quis gravar entrevista nem permitiram a entrada de nossa equipe de reportagem. Em nota, a assessoria de imprensa informou que a situação dos funcionários extraquadros seria resolvida com a contratação da empresa brasileira de serviços hospitalares instituída pelo MEC. Só que até o momento não há data prevista para que esse acordo seja assinado. Procurada da Advocacia Geral da União informou que não vai comentar o assunto até ser notificada judicialmente. No próximo bloco, o grupo de trabalho do MPF para a Copa do Mundo quer que TCU analise os cálculos da redução de preços nas reformas e construções de estádios que foram enquadradas no Recopa, regime especial de tributação. É daqui a pouco.